E aí, pessoal, Eric aqui. E hoje vai ser um dia magnífico, porque é o início de um novo mês, então o que eu vou fazer é revisar o que eu passei no mês passado. Como vocês estavam, ou pelo menos deviam estar muito preocupados com as atividades de vocês, então eu resolvi revisar o que eu passei no mês passado, que foi só um conteúdo, mas eu vou aproveitar e puxar outro conteúdo também do semestre passado. Então, bora lá, começando. Vamos ver aqui, passar aqui, pronto. Agora sim. Então, eu vou falar primeiro sobre queda livre, que foi o que a gente viu nesse semestre. Então, queda livre é quando eu simplesmente. Deixa eu voltar para outra câmera. Eu vou precisar. Queda livre é quando eu simplesmente solto um objeto, certo? Eu não jogo ele para baixo, eu simplesmente solto. Quando eu solto, vocês vão concordar comigo, puxar um pouco para cá, que no momento que eu solto, a velocidade inicial desse objeto é zero. E ele vai cair até o chão, certo? Então, quando eu solto esse objeto, no caso a bolinha que está aqui, certo? A velocidade inicial dela é 0 metros por segundo. A gente tem a gravidade da Terra, a aceleração da gravidade puxando para baixo, e o deslocamento dessa bolinha vai ser até o chão, ou até o anteparo. Então, o deslocamento vai ser a altura dessa queda. Então, como essa bolinha ela sofre ação de uma aceleração, então queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado, ou então só MUV. Mas como as coisas costumam cair em linha reta, por isso o retilíneo. Então, MRUV, a gente tem as fórmulas. Aceleração é igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o intervalo de tempo. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, ou só aceleração dividido por 2. E velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Então, a gente tem no lugar da aceleração a aceleração da gravidade. A gente tem no lugar do deslocamento a altura dessa queda. E a gente tem que o movimento inicial é 0 metros por segundo. Então, onde tem V0, a gente esquece aqui. Deixa eu até colocar vermelho aqui para ficar mais destacado. Onde tem velocidade inicial, a gente esquece. Onde tem aceleração, a gente substitui por g, que é a gravidade. Posição inicial, a gente pode fazer uma pequena subversão. Ao invés de medir de baixo para cima, a posição começando de baixo, a gente começa a medir a posição da onde a bolinha sai e chama essa posição de S0. E o chão, a gente chama da altura H. S igual a altura H. E S0 é igual a 0 metros. Então também vai-se embora S0 e S é substituído por H. Então essas fórmulas elas vão ficando mais ou menos assim, ó. Gravidade é igual a variação da velocidade. Velocidade inicial é zero, né? Então fica só a velocidade final. Quando a bolinha ela chegar aqui, ela vai chegar com a velocidade final. Tanto que ela acerta o chão com a velocidade grande. Então, velocidade final dividido por intervalo de tempo. Isso é gravidade. Segunda, a velocidade final, ou seja, a velocidade com que ela acerta o chão, é igual à aceleração da gravidade vezes o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o tempo que leva desde que eu soltei até ela acertar o chão. Posição final é a altura H, é igual a gravidade dividido por 2
vezes o tempo de queda, o intervalo de tempo, ao quadrado. E por fim, velocidade final ao quadrado, a velocidade com que ele acerta o chão ao quadrado, é igual a 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. Porém, ao invés de escrever deslocamento, a gente escreve altura h. Entendeu? Então, essas são as formulazinhas adaptadas para queda livre, da onde elas vieram do movimento retilíneo uniforme. Por que queda livre nada mais é do que um tipo de movimento retilíneo uniforme. Agora eu vou puxar o assunto do semestre passado, que é sobre movimento vertical. Qual é a curiosidade de movimento vertical? É que a gente divide ele em 2 movimentos, o movimento de subida e o movimento de descida. Eu posso considerar tudo como um movimento? Pode. Pode sim, mas eu acho que fica mais didático a gente separando esses movimentos, certo? Então, bora lá. Primeiro, o movimento de subida, certo? Então, essa bolinha aqui, ela vai subir, 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 subir até alcançar uma altura máxima. Durante essa subida, nós temos a velocidade inicial, que ela é diferente de zero. Por que, Eric? Bem, vou mostrar para vocês. Enquanto a queda livre a gente simplesmente soltava um objeto, no movimento vertical eu vou jogar ele para cima, certo? Então, se eu jogo ele para cima, eu adiciono uma velocidade para ele, tanto que ele sai da minha mão. Ok? E aí, quando eu jogo ele para cima, ele sobe, 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 e depois desce, 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 desce. Então, essa é a diferença do movimento vertical para a queda livre. Dito isso, voltando à nossa explicação. Então, a velocidade inicial é diferente de 0 metros por segundo. Esse igual com um risco no meio é o sinal de diferente. O movimento vertical também é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, as fórmulas são as mesmas. Porque a velocidade está para cima e a aceleração está para baixo. Como estão em sentidos contrários, eu tenho que considerar um deles negativo. No caso, eu vou considerar a aceleração. E aí as fórmulas que nós tínhamos no movimento retilíneo uniforme, as fórmulas que a gente tem no movimento retilíneo uniforme são essas. Aceleração é variação da velocidade por intervalo de tempo. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. E velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Porém, a gente tem algumas alterações aqui. Por exemplo, velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Posição final é igual ao deslocamento, que é igual à altura máxima. Por que que esses dois são iguais? Porque a posição inicial é 0 metros. E o que mais? O que mais é que a gente tem que a aceleração é igual a menos g, ou seja, a aceleração da gravidade, só que negativo. Agora a gente vai ver como é que ficam essas fórmulas substituindo essas informações que a gente tem. E isso a gente vê assim. A gente já pode ver algumas diferenças. Por exemplo, aqui, porque como a velocidade final é 0, fica só essa parte. Então o que a gente pode fazer? Pegar essa parte aqui e passar para o outro lado. Aqui, como é 0, a gente ignora, fica só com esse resto. E aqui, de novo, como a velocidade final é 0, a gente fica só com essa parte da igualdade, podendo passar uma outra parte para o outro lado. Então, bora fazer isso. Pronto. Então, essas são as fórmulas finais que a gente tem. Na verdade, as mais úteis são essas 3 aqui. Por quê? Porque a aceleração da gravidade na Terra costuma ter um valor constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se uma questão não der aceleração da gravidade,
você usa 10. Beleza? Isso é para subida. Na descida, a aceleração é positiva, certo? E aí nós temos o objeto partindo com a velocidade inicial de 0. E quando ele chega aqui, eu vou dizer que ele chega aqui com a velocidade v2. E aí qual é a similaridade disso? Porque essa velocidade com que ele alcança o chão é igual à velocidade inicial com que ele partiu. Então isso é muito interessante. Então, se numa certa altura h ele passa com a velocidade v, na descida ele passa com a mesma velocidade, porém para baixo. Isso é algo muito interessante de lançamento vertical. Mas, deixando isso de lado, temos algumas outras coisas para observar. Quando a gente for olhar as fórmulas agora, a gente vai ter que agora a velocidade inicial é igual a 0. Eric, você está falando da velocidade inicial do lançamento? Não, estou falando da velocidade inicial da descida. Quando ele começa a descer, a velocidade dele é 0. Agora, posição final vai ser igual à posição inicial. E aí depende do que vocês querem fazer. Eu vou dizer que é altura máxima. Ah, Eric, por quê? Se a altura máxima é aqui em cima? Simples. Porque na descida, esse movimento se assemelha ao quê? A uma queda livre. Então, as formulazinhas de queda livre, elas voltam. E aí, o que mais? A aceleração é igual à aceleração da gravidade. E aí as formulazinhas de queda livre, elas voltam. Que formulazinhas são essas? Gravidade é igual à velocidade com que ele atinge o solo, dividido pelo tempo agora de descida. Velocidade com que ele atinge o solo é igual a gravidade vezes o tempo de descida. A altura da queda, que é a altura máxima, vai ser igual a gravidade dividido por 2 vezes o tempo de descida ao quadrado. E para finalizar, velocidade com que ele atinge o chão ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Certo? Pessoal, atenção. Eu vou colocar um formulário que vai ser uma atividade no Meets. No Classroom. Quem tiver acesso, resolva. Quem não tiver acesso, eu vou elaborar o TDzinho que nem vocês estavam recebendo, ok? E aí eu quero fotos no meu WhatsApp, tá aí embaixo aparecendo em algum lugar, no meu WhatsApp, para vocês me enviarem as fotos da resolução. Quem não tiver acesso ao formulário, porque responder formulário eu vou dizer para vocês que é muito mais simples, ok? É isso. Um beijo, até a próxima e tchau.